Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com a nossa discussão sobre implementação física de computadores quânticos. Precisamos falar de uma tecnologia que, apesar de não ter tido grandes avanços como as duas últimas tecnologias que falamos, ela tem um avanço considerável com relação a essas estruturas e deveria, né, ser considerada assim, como uma dos potenciais sistemas para computação. Bom, a ideia, como um todo, né, revisando os requisitos de Vincenzo, são que precisamos caracterizar um sistema escalável com um conjunto bem definido de estados quânticos para serem utilizados como qubits. Precisamos também preparar estados puros apropriados nesse conjunto de estados, ou seja, na inicialização. Precisamos também realizar evoluções quânticas requeridas dentro de um tempo hábil, né, e possível, de tal forma que o sistema não tenha sofrido efeitos consideráveis de decoerência. Isso é muito importante, já que temos que trabalhar com estados puros, ou, se não tão puros, estados que têm uma probabilidade de ocorrência de algum tipo de erro, né, de origem quântica, de ruído, que nós consigamos, né, evitar, ou pelo menos corrigir após a aplicação de um código de correção de erro. Tá? Então, isso é muito importante. Além disso, temos a leitura dos resultados. Então, dentre todas as possibilidades, nós vimos que quanto maior, né, as interações são desses sistemas, pior vai ser para a ocorrência de decoerência. Tá? Então, apesar de termos operações rápidas, teremos decoerência. E também, né, um outro problema para todo esse sistema é a realização, né, de medições, ou seja, de acesso ao sistema. No final, nós termos conhecimento dos estados e mesmo de manipularmos, né, esse sistema por atuação externa. Então, de fato, em termos de todos esses requisitos, como já vimos, alguns desses possíveis sistemas potenciais, eles têm melhor ou pior, né, potencialidade para a implementação de um computador quântico. Hoje nós vamos falar de um sistema, que é o sistema semicondutores, né, e que vemos aqui que tem grandes vantagens, né, a única, talvez, em relação às implementações das portas, das operações de 2 qubits, como vamos ver, tá bem? Obviamente, nessa situação, a transmissão a longa distância, esses qubits não são úteis para isso, mas, por outro lado, né, já que eles são feitos de semicondutores, ele poderia, né, se acoplar a outros sistemas facilmente por via de sistemas elétricos, linhas de transmissão, né, elétricas, e também por luz. Bom, dentre todos os possíveis sistemas a serem considerados, esse não é um sistema que está sendo considerado no momento por uma empresa, por uma grande empresa. Entretanto, ele teve, né, um papel histórico muito importante, e, além disso, existem alguns centros de pesquisa importantes que desenvolveram pesquisas nessa linha, como nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, dentre as perspectivas que estão nesse mapa, né, todas as perspectivas são constituídas de situações, né, típicas em que ou nós temos sistemas supercondutores ou, né, aqueles sistemas iônicos, como falamos nas últimas aulas. Então, apesar de não ser, né, uma das perspectivas líderes, né, de sistemas potenciais para a implementação de computador quântico, nós vamos falar sobre isso por conta da física que está por trás, né, e por que que ele é realmente interessante, né, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar sistemas de estado sólido, especificamente de sistemas semicondutores. Tá? Então, primeira vantagem, né, por que nós utilizaríamos, né, sistemas semicondutores? Primeiro, porque toda a plataforma tecnológica dos computadores clássicos é de semicondutores, né, então, portanto, nós não teríamos que implementar uma transição radical de tecnologia
como no caso, por exemplo, da plataforma de íons, né, que apesar de ter resultados bem interessantes, ela envolve todo um novo paradigma, né, toda uma nova arquitetura que deve ser construída para a construção desses computadores, né? Além disso, já que não há necessidade de mudança, né, de tecnologia, as implementações que nós vamos mostrar aqui, elas se baseiam em silício ou de heteroestruturas envolvendo silício e, portanto, tem alta compatibilidade com todos os elementos, né, dispositivos eletrônicos que temos, né, na atualidade. Além disso, por conta da técnica de miniaturização e de litografia, microlitografia, já compatível a esses dispositivos semicondutores, a gente, obviamente, tem a escalabilidade disso como sendo um grande potencial. Escalabilidade significa que nós não conseguimos fazer uma ou duas portas apenas, 1 ou 2 qubits apenas. Conseguimos colocar dentro de um chip uma grande variedade desses elementos. Isso se deve, obviamente, à nanofabricação ou microfabricação desses dispositivos. Temos também já desenvolvido aí a longa data, né, possibilidades de construir, né, ou engenheirar, né, estruturas artificiais, são as chamadas de átomos artificiais, como nós vamos ver, tá? E além, né, de, obviamente, interagir com a luz, como nós já temos de vários dispositivos optoeletrônicos que são realizados utilizando justamente dessa vantagem dos semicondutores. A desvantagem, né, e essa é a principal desvantagem, é o próprio, né, acoplamento, né, do sistema. Infelizmente, esses sistemas têm um forte acoplamento com o meio ambiente e, portanto, eles sofrem rápida decoerência. Então, tipicamente, quando queremos efetuar uma operação, essas operações deveriam ser realizadas de forma mais rápida possível. Então, na escala do tempo, novamente, né, voltando àquela nossa escala em termos de acessibilidade e decoerência, só que aqui agora eu vou especificamente usar graus de liberdade típicos eletrônicos que nós podemos ter. Então, se nós estivermos, por exemplo, comparando, né, quais que são os graus de liberdade possíveis em sistemas eletrônicos, são ou, né, da própria carga eletrônica, ou do spin eletrônico, ou também do spin nuclear, como nós vamos ver, também pode ser implementado. Então, quanto mais forte, se carga, por exemplo, são interações fortes, o spin eletrônico são interações um pouco mais, não tão fortes quanto a carga, e as interações mais fracas aqui são relativas ao spin nuclear. Idealmente, nós utilizaríamos, então, de alguma forma, a carga eletrônica para fazer a carga eletrônica se acopla facilmente, né, entre si, então nós temos interação de Coulomb e operações que seriam rápidas, mas podemos utilizar o spin eletrônico também para essas operações rápidas, tentando, na verdade, fugir da situação em que temos rápida decoerência. Então, temos que ter, né, imaginar uma maneira em que há algumas possibilidades, né, entre conversão, por exemplo, operações serem feitas com carga e quando essas informações são gravadas, se pudéssemos utilizar, por exemplo, o spin nuclear, isso seria interessante. E, na verdade, uma das propostas que nós vamos mostrar, ela lança a mão justamente dessa propriedade, tá bem? Mas sempre tentando, né, fugir, né, desse fantasma da decoerência. Qubits. Vamos falar agora sobre qubits eletrônicos. Tá? Então, qubits eletrônicos, a primeira proposta que apareceu foi de 1998, é a proposta do Lose e de Vincenzo, que nós vamos falar aqui, né, para vocês. Bom, a ideia, como um todo, ela se baseia no seguinte fato. Então, imaginamos que um qubit ele é composto do spin de um único elétron em um átomo artificial em um substrato semicondutor. Quem são esses átomos artificiais? Átomos artificiais são construídos por heteroestruturas, né, construídas entre
um material semicondutor e seus, né, e outros materiais dopados. Então, tipicamente, tivemos, né, na década de 80, 90, grandes desenvolvimentos em termos de junções de arseneto de galho e de outros materiais, né, além do próprio silício, mas todas elas, né, você consegue com uma determinada técnica de confinamento espacial, você consegue, né, construir esses dispositivos. E os quantum dots não são os únicos. Se você tem fios quânticos, né, você tem não só pontos quânticos, você também tem essencialmente uma variedade de outros dispositivos que, dependendo do confinamento, servir ao tridimensional, né, tá? Então, os pontos quânticos têm a vantagem que, dependendo da característica de construção, você pode ter um único nível eletrônico, grau de liberdade de spin ocupado, e se esse grau eletrônico for ocupado e você tiver controle sobre esse grau de liberdade, você consegue manipular, fazendo com que eles codifiquem, né, um sistema de spin meio, exatamente como o necessário para a gente ter uma codificação de um bit quântico. Então, os graus de liberdade de spin eletrônicos dos elétrons, né, que populam, do elétron que popula, na verdade, um nível, você tem um único elétron nesse ponto quântico. Esse elétron, estando no estado de spin mais meio, ele vai ser o que nós vamos chamar de zero, e no spin menos meio vai ser o estado 1 do nosso qubit. Então, superposições entre esses dois estados são sempre possíveis de serem acessadas por conta da região de ativação desse quantum dot funcionar como uma cavidade. Então, nós excitamos externamente uma cavidade de radiação com um sistema de 2 níveis, colocamos, né, essa cavidade, preenchendo ela com radiação por meio de um bombeio externo, nós conseguimos, na verdade, fazer com que tenha, né, geramos excitações entre essas populações, né, de spin para cima, spin para baixo. Então, podemos gerar superposições arbitrárias. Tá? Agora, isso é um ponto relativamente simples, partindo do princípio que seja simples você ter um único elétron dentro do quantum dot, que não é algo tão simples assim em termos, né, de tecnologia, mas em princípio é factível, né? A grande dificuldade é que esses sistemas, de fato, se acoplam facilmente com outros, né, graus de liberdade não controlados no meio, ou seja, tem fontes de ruído, e na verdade você nunca tem total certeza, né, dessa população. Mas se você dispõe de excitações, de sistemas de controle de excitações muito bons, né, como são os que nós vamos mostrar, você consegue garantir, e esses sistemas já foram implementados, na verdade, na prática. Então, o acoplamento desses spins, ele é, na verdade, possível de ser controlado. Então, imaginando que eu tenho dois desses sistemas vizinhos e separados por uma barreira que possibilita qualquer interação entre eles, essa barreira ela pode ser atuada ou, né, reduzida, como nós vamos ver, por conta de atuação de potenciais externos, né, por meio de gates, tá, que vai ser possível, então, controlar totalmente essa manipulação. Então, numa situação típica, vamos imaginar que esses sistemas de spin estão preparados nesse estado de spin mais meio e mais meio também, nesses dois sistemas separados, e agora, né, eu vou, na verdade, ter que a interação entre eles ela é puramente governada por uma interação de troca, que chamamos dos graus de liberdade de spin do sistema 1 e do sistema 2, que é, na verdade, controlada por um parâmetro J de T. Esse J de T é um parâmetro que dá conta do acoplamento, né, de troca, e se esse parâmetro
né, vai funcionar. Nós vamos tentar fazer uma variação dele, experimental, de tal forma que esse parâmetro, se ele tiver aqui, se ele for muito pequeno, você não tem acoplamento, isso corresponde a essa barreira estando mais alto, mas se ele for grande, há um acoplamento de troca, isso significa que essa barreira vai estar baixa. Então, quando você, né, por exemplo, faz um J grande o suficiente, né, isso significa que essa barreira é visualizada, né, em termos de interação entre os spins dos elétrons, como, né, uma interação forte entre eles, e, portanto, é possível executar, né, a transferência. Tá? Então, esse Hamiltoniano de troca é justamente por conta, né, de você poder ter transferência desses estados eletrônicos. E, portanto, né, temos aquela troca de estados, né, possível entre esses dois. Então, o que significa? Se há, de alguma forma, uma mudança de um spin, de um elétron, de alguma forma de comportamento, isso vai afetar enormemente também o spin do outro elétron, né, e isso faz com que, obviamente, nós tenhamos aí uma possível atuação que leva a uma porta condicional, né, como é a nossa porta control NOT, por exemplo. De fato, né, isso, quanto mais tempo eu deixar essa interação acontecer, maior vai ser essa atuação, né, dessa interação de troca entre os dois. E, de fato, se a gente tiver, né, por exemplo, uma atuação desse tipo, existe uma operação de troca, que é aquela que pega o estado do spin do sistema 1, que estiver preparado, por exemplo, no estado spin meio, e o sistema 2, o elétron 2, preparado no estado no spin menos meio, após essa interação de troca, SW de swap, ela vai, né, para essa configuração em que eles trocam de estados. O sistema 1, né, o elétron, o quantum dot 1 vai para o spin menos meio, e o de 2 vai para o spin mais meio. Tá bem? Então, eles trocam de estados. Se não tiver o acoplamento, essa transferência vai ser impossível, então não temos essa interação de troca. Então, por que a interação de troca ela é interessante? Porque, de fato, dá para mostrar que você consegue escrever a operação de control NOT, aquela operação controlada, em termos de rotações em torno de SZ, rotações em torno de SZ também do sistema 1 do estado do sistema do elétron 1 do elétron 2, né, do quantum dot, e, por outro lado, utilizando a raiz daquelas operações de troca. Eu falei que em sanduíche, na verdade, mais uma rotação do spin 1, tá? Em torno de Z. Então, isso é possível. Então, a control NOT, ela é construída. Se temos a control NOT, precisamos de operações do meio externo. Como que essas operações são feitas? Na verdade, essas operações são feitas simplesmente com um acoplamento com um campo magnético aí, dependente do tempo. Esse campo magnético, ele acopla pelos graus de liberdade desse spin, fazendo uma superposição, portanto, entre aquele estado que é o 0 e 1, né, na nossa codificação de spin mais meio, spin menos meio, tá bem? Então, isso é relativamente fácil, se é que nós conseguimos, na verdade, atuar sobre um único desses elétrons para fazer a rotação, né, num quantum dot, nós situados nesse elétron que popula esse quantum dot, né, ou seja, o campo magnético deveria ser pelo menos localizado, ou, né, como nós vamos ver na proposta deles, existe alguma maneira da gente manipular isso de tal forma que só esse elétron sinta os efeitos do campo magnético, tá? E isso é feito, na verdade, observando, né, que a gente tem duas outras características. Tem o magneton, né, de Bohr, e tem o acoplamento do meu sistema, esse efeito, o parâmetro G, que dá conta de quanto, né, que vai ser a resposta desse meu sistema com relação ao campo aplicado. Isso é muito importante, porque isso é uma característica que depende tipicamente do material em que nós estamos, em que esse quantum dot está inserido. Então, como que é feito esse processo? Então,
a primeira proposta, então, de realização entre esses sistemas é exatamente essa daqui. Então, eu imagino inicialmente que eu tenho meus quantum dots, tá? Então, veja só, que por conta de confinamento eu tenho uma heteroestrutura, então eu tenho todas essas estruturas, eu tenho a preparação, né, desse material semicondutor com sanduíche ou outros materiais. Essa camada azul, ela está representando uma camada que seja magnetizada ou com alto, né, fator G, tá? Nosso fator giromagnético vai ser alterado, portanto, e aí a gente tem essas portas, né, essas gates, que são conectadas eletricamente para poder alterar a configuração desse sistema. O mais interessante é que temos aí o acoplamento também de dois outros elementos. Um campo magnético que é contínuo, que é aplicado sobre esse sistema para quebrar a degenerescência, né, de spin, isso vai ser necessário, e além disso um pulso, né, magnético que dá conta de manipulação desses elétrons, dependendo aí da configuração entre eles. Por que a gente tem essa configuração e essas gates sobre esses quantum dots? Então, temos vários gates aqui, né? Alguns são necessários para efetuar as rotações. Então, quais são? Por exemplo, se eu atuo a voltagem sobre esses gates, o que a gente faz? Né? Aquela minha nuvem eletrônica, né? Mesmo que seja um elétron, essa nuvem eletrônica, ela vai ser deslocada para a região mais magnética, tá? Isso são elétrons, ele, né, passa para lá tranquilamente. Então, essa região mais magnética vai sofrer, né, os efeitos daquele pulso muito mais do que os outros que não estão na região magnética. Então, com isso, eu consigo efetuar essa transformação de rotação sobre os qubits individuais. Então, só aqueles em que eu tiver aplicado um potencial, né, para deslocar essa nuvem eletrônica para a região mais magnética é que vão sofrer os efeitos desse pulso que eu estou mandando, né, desse campo eletromagnético oscilante, tá bem? Por outro lado, essas gates que têm essas pontas, elas servem para quê? Para eu diminuir, né, aquela região em que aqueles elétrons estão confinados. Então, temos aqui uma barreira que separa esses dois elétrons, mas se eu aumento o potencial positivo, isso vai fazer com que esses dois se aproximem mais. Se aproximando mais, eu tenho uma sobreposição das nuvens eletrônicas do elétron do quantum dot 1 e do elétron do quantum dot 2, pode acontecer, portanto, a interação de troca. Então, parece um sistema muito interessante, né, e realmente, assim, altamente factível. Mas, como eu disse, o grande problema desse sistema é o ruído com o meio externo, já que não é fácil você, né, para você ter isso dessa maneira com que eu estou descrevendo, você teria que ter um sistema puro, absolutamente puro, sem nenhum defeito, né, e sem nenhum efeito externo também que atrapalhasse esse funcionamento, tá? Então, temos alguns problemas, tá? A inicialização de todos esses bits quânticos exatamente no mesmo estado, 000 ou 11, ela é, na verdade, pode ser aí, né? Ela pode ser contornada pela possibilidade de existência de correntes spin polarizadas, que nós introduzimos nesse sistema. Então, isso é uma possibilidade. E também, né, temos problemas com ruídos, né? Mas se esses ruídos puderem ser controlados de tal forma, né, a ter uma taxa, né, de probabilidade de ocorrência de erros relativamente pequena, ou pelo menos menor do que um determinado limiar, a gente já sabe que os códigos de correção de erro podem ser aplicados, né, para esses sistemas, tá? Bom, a segunda proposta que também surgiu em 98 é uma proposta bastante interessante, que é baseada, né, em sistemas de silício, né, agora em que nós utilizamos também
o spin nuclear, tá? Então, isso vai ser bastante interessante, né? Como que nós vamos utilizar isso. Então, isso foi proposto por Bob Kane, em 98, um artigo da Nature bastante interessante, tá? E ele sofre aí de algumas dificuldades. Então, como que eles funcionam? Como que é a proposta? Eu imagino que eu tenho aqui um silício, né? Um silício puro, né? E eu implanto uma impureza de silício. Então, por exemplo, no caso desse sistema, a impureza é o spin nuclear do fósforo, né? De uma impureza de fósforo depositada nesse silício puro. Tá? Então, isso é interessante, porque é um átomo, como se fosse um átomo artificial, né, preparado novamente nesse sistema. Então, eu tenho uma única impureza depositada, e eu tenho uma gate exatamente sobre essa porta. Então, quando ela está com uma voltagem zero, né, isso que vai ser importante, a gente não tem nenhuma deformação. Isso daqui em vermelho, né, quem está sendo em vermelho é nada mais do que a nuvem eletrônica, né, dessa impureza. Então, em preto é o núcleo, tá? E eu tenho como se fosse não, realmente é um átomo, né? Porque é uma única impureza que é depositada aí. A evolução e medição dos bits quânticos, ela é realizada através do controle dos estados eletrônicos próximos ao núcleo, tá? Então, isso é muito importante. Onde vai ser a nossa codificação de bit? Ela vai ser agora uma codificação, de certa forma, híbrida, tanto nos bits nucleares, né, em termos dos spins nucleares, e dos spins eletrônicos também. Então, isso vai ser muito importante, porque lembra que os spins nucleares, eles têm tempo de decoerência muito grande, já que a interação entre eles é muito pequena, então ele é pouco afetado. Mas os spins eletrônicos, eles têm um tempo de decoerência menor. Entretanto, são muito bons, né, para efetuar interações de troca, já que eles interagem, né, tem um acoplamento mais forte. Então, a ideia é usar uma situação mista, em que eu guardo a minha informação nos spins nucleares e efetuo as minhas operações com os spins eletrônicos. Isso é que é mais interessante, tá? Idealmente, poderíamos usar também os graus de liberdade de carga. E depois nós vamos falar sobre ele, porque as realizações mais recentes, elas, né, utilizam também de forma híbrida dessas possibilidades, tá? Mas vamos voltar aqui na nossa discussão dessa proposta. Então, quando eu aplico um campo magnético sobre esse sistema, o que vai acontecer? Nós temos aí a polarização dos spins nucleares e do spin eletrônico, de tal forma, né, que o hamiltoniano que descreve esse sistema, ele é dado por essa forma. Então, veja só qual que é o hamiltoniano. Nós temos o magnetrão de Bohr, com a intensidade do campo magnético aplicado, tem o operador σz do elétron, que está determinando aí o hamiltoniano livre desse sistema. Tem também o hamiltoniano do spin nuclear, descrevendo também os graus de liberdade, não, só para enfatizar, ambos são spin meio, né? Então, portanto, ambos têm dois estados, né? Meio de H cortado e menos meio de H cortado. Então, dependendo aí agora do efeito da constante giromagnética, nós vamos ter, né, maior ou menor interação, né, deles, e mais ou menos afetado pelo campo magnético, tá? E também temos, né, por conta da estrutura hiperfina, uma interação entre o spin eletrônico e o spin nuclear. Então, essa é uma interação de troca parecida com aquela que nós tínhamos dos elétrons dos 2,1 dots anteriormente, só que agora vem da estrutura hiperfina, então, portanto, né, um acoplamento bastante fraco, tá? Mas esse acoplamento, obviamente, vai ser intermediado agora pelo fato de eu ter uma voltagem. Quanto maior for a voltagem, né, melhor vai ser a minha atuação nesse sistema. Então, quando está com voltagem zero, é essa configuração, né? Temos também que atuar a mesma operação de troca. A operação de troca a gente já viu anteriormente, aquela que trocava o estado
mas agora ela troca o estado do spin nuclear com spin eletrônico, tá? Após a atuação. E quando eu atuo essa voltagem como sendo diferente de zero, isso faz, né, com que a gente tenha um deslocamento, né? Então, isso é uma análise, né, como foi feita por simulação, da gente ter uma impureza de fósforo implantada no silício. Quando você aplica essa voltagem, né, para uma voltagem diferente de zero, você vê que essa nuvem, né, eletrônica ela se deforma de tal forma que eu consigo, né, então, uma interação aí mais forte de troca entre os dois. Então, essa interação de troca, ela me permite, na verdade, que eu armazene a informação desses spins nucleares. Quando eu atuo ela, eu troco de estado do meu qubit nuclear com o que codifica o qubit eletrônico, né, só para efetuar as operações. E isso não para aí. Isso daqui é uma operação de um bit quântico. Como que eu faço duas operações, né, com 2 bits quânticos? Eu faço a mesma manipulação, entretanto, agora, né, se eu mantenho uma voltagem entre eles como sendo menor do que zero, a voltagem dessa gate, né, então as outras eu chamava de gate, mas era uma gate A específica, só para dar conta da interação da estrutura, né, que descreve a estrutura hiperfina entre o elétron e o núcleo. Agora eu quero uma interação entre quem? Eu não vou poder intermediar a interação entre os núcleos, já que isso é muito fraco. O interessante vai ser efetuar uma interação entre os elétrons. Então, portanto, quando eu tenho uma voltagem negativa, obviamente os elétrons são carregados negativamente, isso é uma zona proibida para eles, tá? A distância entre eles seria da ordem aí estimada de 100 angstroms. Então, portanto, não há a mínima chance desses elétrons interagirem nessa forma. Mas, quando aplicamos uma voltagem maior do que zero, né, ou seja, positiva, né, uma diferença de potencial nessa região é positiva, há uma deformação da nuvem eletrônica e, portanto, vai ter aí uma grande, né, superposição dessas nuvens eletrônicas e, portanto, teremos mais uma possível interação de troca entre esses spins eletrônicos. Então, a manipulação dessas voltagens, né, de gate J ou A permite, né, tanto a troca de spins, né, de efeito de interação de troca entre os spins eletrônicos, né, de impurezas implantadas em sítios distintos. Aqui, por exemplo, estava uma estimativa, né, de como que esses doadores, como essas impurezas poderiam, né, estar separadas, tá? E quando a gente aplica, né, o campo elétrico, isso vai fazer com que ela deforme, permitindo aí haver uma interação de troca entre esses spins eletrônicos. Feito isso, essa informação, depois do processamento, ela novamente, eu efetuo uma diferença de voltagem nas gates As, de tal forma que haja agora o que? Né? Agora o armazenamento, novamente uma interação de troca do spin eletrônico com o seu núcleo dessa impureza. Então, na impureza, né, eu fico novamente com a minha informação guardada, já que ela interage fracamente com o meio externo e, portanto, ela vai ser armazenada. Então, a proposta é bastante interessante, né? Ela permite, né, essas possibilidades. A Contronote seria, novamente, intermediada pelo mesmo tipo de operação, como nós vimos anteriormente. Se eu tenho operações de troca agora entre os elementos, né, eletrônicos, eu tenho a atuação da Contronote, eu tenho portas, né, de 2 qubits. Tá? Então, como que eu faço a leitura? E isso é importante, a leitura em todos esses elementos, na verdade, a gente está, né, falando de um elétron, então, obviamente, a leitura nessas medições devem ser, eu devo ter um detetor de elétrons, né, de corrente muito pequena, isso tipicamente é obtido com um dispositivo que é conhecido como transistor de um único elétron, ou seja, um transistor que permite a detecção, ou seja, a passagem de uma determinada corrente. O transistor não é nada mais do que isso, do que uma válvula, né, com quem controla vai ser esse elétron, né, que é esse único elétron que é detetado. Então, se tem um elétron ali, ele permite a passagem de uma corrente e, portanto,
pode ser utilizado aí para um processo de detecção. Então, a leitura vai ser realizada através da transferência dos qubits para os elétrons, né, e a medição da pequena variação na forma da distribuição eletrônica. Tá bem? Então, o elétron não pode ser transferido dessa forma. Quando, né, mudamos essas voltagens, esse elétron pode ser transferido e nós fazemos aí a detecção de forma final. Então, a configuração é uma maneira, né, de fazer isso. Então, essa é uma visualização de como ele mesmo propôs, tá? Em algumas maneiras, em alguns outros artigos, de como efetuar essas transformações, tá bem? Então, ela é bem interessante, né, mas ela tem alguns problemas, tá? Já deu para observar, né, que o primeiro problema é o seguinte: é muito difícil você ter uma impureza implantada, tipicamente essas impurezas são implantadas por deposição, e é um processo totalmente aleatório, você não tem uma forma de controlar onde essa impureza vai ser depositada. Aqui a gente parte do princípio que elas são depositadas de formas organizadas. E além disso, nós colocamos as gates sobre, tem que ser, né, bem fiel à posição onde você vai colocar essas gates, né, essas portas de controle sobre e entre, né, essas impurezas. Então, essa proposta, apesar de ser muito interessante, ela sofreu de vários problemas, né? Problema, né, essencialmente esse, né? Primeiro, depositar com precisão atômica um arranjo linear de impurezas de fósforo, depois, dispor esses terminais de superfícies alinhados com o arranjo deles, implementar o controle de voltagem dos terminais, depois implementar também a possível ressonância magnética nuclear, que era, né, uma proposta também que existia. A implantação do esquema de leitura via dispositivos eletrônicos, né, pelo transistor de um único elétron, ela não é mais um problema, né, já teve aí demonstrações. Mas, apesar disso, né, essas ideias, tá, apesar de serem, como eu falei, o sistema bastante ruidoso e aparentemente difíceis de serem realizadas, elas foram implementadas por conta, né, em grande parte, por conta de grandes laboratórios, né, de muitos grupos estarem, na verdade, interessados nesse tipo de sistema, já que, uma vez você conseguindo dominar as técnicas de implantação e também da construção desses quantum dots e controles sem um ruído mínimo, a partir do princípio, se você consegue, né, um sistema desse, você já domina a tecnologia para fazer mais. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando dois sistemas, um deles que se utiliza explicitamente, né, de heteroestruturas formadas entre silício e germânio. Nós temos aqui os dois qubits formando quantum dots, como aqueles que eu mostrei anteriormente. Esse é um sistema real, né? As cores aqui não são reais, é só para destacar, para a gente conseguir verificar. E aqui nós temos os dois quantum dots, né? Os spins eletrônicos desses dois quantum dots, né? Sim, um único elétron, eles são governados agora por aquelas gates, né, que nós temos. E há uma configuração de campo magnético distinta, né, e de tal forma a poder controlar especificamente dentro dessa estrutura. Aquele detetor de carga é um detetor de carga à parte, tá? Então ele funciona acoplado aqui a esse sistema, tá? Então toda a técnica se baseia, na verdade, como nós vimos, na manipulação de um potencial que é controlado por conta dessas redes externas, tá bem? Existe também nesse dispositivo um transistor de um único elétron que permite a corrente entre esses eletrodos, né, dependendo da carga que é incidente aqui, né, nessa porta, tá? Então, o transistor funciona assim, e ele permite, né, esse é um transistor ultrassensível que permite o seu funcionamento com um único elétron. Então, se tem a carga de um único elétron, ele é ativado. Aqui abaixo, a gente está mostrando, né, impurezas de fósforo implantadas, né, nesse sistema. Então, para você ter uma ideia, quando temos, né, essa disposição, veja que isso também é realizado, né, isso pode permitir, né, você ter o acoplamento, tá, com ondas, né, de radiofrequência, nesse caso uma onda eletromagnética, tá, que vai
governar, né, e vai também permitir que você consiga implementar essas transformações. Então, esses dois possíveis dispositivos têm dois grandes defensores, né? Acho que os grupos, né, de fato, que têm tido bastante relevância nos últimos anos são tanto na Holanda quanto na Austrália. Então, há um grande investimento na Austrália desse tipo de dispositivo semicondutor, e na Holanda, desses dispositivos com quantum dots, eles que tiveram os resultados mais impressionantes, né, nos últimos anos. Tá? Aqui, para mostrar, né, como que você pode efetuar operações que são, na verdade, interessantes, como que a gente pode acoplar, por exemplo, esses dispositivos, já que eles são dispositivos eletrônicos, né, a outros dispositivos, né, de ressonadores, por exemplo, de micro-ondas, nesse caso, tá bem? Então, isso é muito interessante. Para quem tiver interesse de saber essa história, esse review é um review muito bom, 2019, e ele fala tudo sobre a computação quântica em termos de semicondutores. Veja que, como eu disse, não há, né, um investimento aí pesado de empresas, mas sim governamental, né, em termos de desenvolvimento. Mas, ultimamente, nós tivemos, né, recentemente, nós tivemos aí, nesse ano, um artigo muito interessante que mostrou a possibilidade de você ter um sistema de germânio. Olha só que interessante, o germânio, justo aquele que foi o primeiro semicondutor, né, de estado sólido que permitiu, né, o estabelecimento da nova eletrônica, né? Em vez de ser sistemas valvulados, nós passamos a usar transistores. E o primeiro foi construído foi germânio. Então, esse sistema, ele é construído em termos de germânio dopado, tá? E ele tem aqui um sistema de 4 qubits. Olha só que interessante. Então, nesse sistema de 4 qubits, o que a gente está mostrando aqui são várias provas de que você tem controle dos qubits individuais e todos os possíveis acoplamentos de 2 a 2 entre esses qubits. Para que isso foi feito? Isso foi feito para gerar um estado específico que é chamado estado GHZ. O estado GHZ é um estado maximamente emaranhado entre os spins, né, nesse caso, entre os estados de 4 qubits, tá? Então, 4 qubits foram fortemente emaranhados, né, segundo esse diagrama de transformações. Então, eles conseguiram, né, realmente, aí, um resultado bastante impressionante, emaranhar, né, 4 qubits fortemente emaranhados, tá? E com isso, você consegue efetuar operações aí bastante interessantes. Então, você tem operações de 1 bit, tem operações controladas, né, de 2 bits, e com isso você consegue, né, efetuar uma grande variedade aí de transformações. Tá bem? Bom, conclusões, essas propostas em semicondutores são bastante promissoras, apesar do nível de ruído, nós vimos que é possível efetuar, de alguma forma, algum tipo de manipulação, mas, como vimos, com comparação com os dispositivos supercondutores e de íons, esses experimentos ainda estão num estágio inicial, mas pode ter um avanço rápido, já que, como eu mostrei, pela primeira vez, agora em 2021, foi obtido um sistema de 4 bits quânticos implementados nesse tipo de dispositivos. Ainda precisamos, né, melhorar as propostas, tanto na leitura, para evitar ruídos escuros, e também no controle, inicialização e decoerência. Tá bem? Bom, era tudo isso que eu gostaria de falar sobre semicondutores. É muito importante, esse tipo de dispositivo é importante, e talvez se você se perguntou por que a gente não utiliza, né, sistemas semicondutores, já que toda a tecnologia, né, de computadores atuais de semicondutores, a dificuldade é essa, porque você controlar esses sistemas, né, ensembles desses sistemas, correntes de elétrons, até spins desses elétrons, não é tão difícil. O difícil é você conseguir controlar esses spins individualmente e ter certeza que você tem um lá na hora de você detectar. Essa é a grande dificuldade. Tá? Isso não é disponível facilmente na natureza, a gente tem que implementar
dispositivos artificiais, né, ou esses átomos artificiais, como a gente costuma dizer. Tá bem? Então, até a próxima aula. Tchau.